Livros que nós lançamos, esses dois pequenininhos aqui a semana passada, a pedido dos leitores. Como preparar-se bem para comungar, ok? É muito importante preparar-se bem para comungar, especialmente quem comunga todo dia, para não cair na rotina, não é? Aquele grande santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, dizia assim: ninguém é digno de comungar. Mas Jesus quer vir ao nosso coração, então a gente tem que se preparar. Ele diz: nós não somos dignos, mas nós temos que ter as disposições necessárias. O que são disposições? Não estar em pecado mortal, você querer viver uma vida de santidade, querer viver uma vida de pureza, lutar contra o pecado, mesmo que você caia, buscar confissão. Então, se você estiver se mantendo nessa luta, você está com as disposições necessárias para comungar. E aqui tem um estudo sobre isso. E depois, completando, um livro sobre a confissão. Por que confessar-se? Como confessar-se? Eu coloco aqui um roteiro para você fazer um exame de consciência. Quem tem dificuldade, pode até escrever os pecados. Mostra para o padre: padre, leia aqui, está aqui, para não esquecer nada. Ou você lê na frente do padre. Gente, eu queria dizer uma coisa só sobre confissão. Uma coisa que o Papa João Paulo II diz. O seguinte: eu falei do juízo particular, que cada um de nós vai ter diante de Deus imediatamente após a morte. Pois bem, João Paulo II disse assim: aquilo que você confessou na confissão, se arrependeu e não quer mais fazer, apagou. Isso aí, Deus não vai perguntar mais nada para você quando você estiver diante dele. Por quê? Porque o sangue de Cristo apagou pela absolvição do sacerdote. Entenderam? Então, vocês já pensaram que maravilha? É um acerto de contas com Deus antecipado. Entende? Você não vai precisar acertar, nós já acertou antes. Deus não vai tocar nisso. Entende? É uma coisa muito importante. Bom, este livro, Os Dogmas da Fé, é um livro que também eu escrevi com que objetivo? Eu só escrevo um livro quando eu sinto uma demanda, uma necessidade, alguém me pede. Muitas pessoas me perguntam assim: eu me converti, depois de adulto, eu quero conhecer a fé católica. Qual é a fé católica? Eu digo: tá bem, então primeiro, estude o catecismo da igreja. Segundo, eu escrevi um livro dizendo quais são as verdades da fé católica, a doutrina católica. Então, tirada do catecismo, tirado das encíclicas dos papas, tirado dos documentos da igreja. Quais são os dogmas? Para que a pessoa, então, viva a sua fé católica com profundidade. Ok. Bom, continuando, Ricardo, a nossa conversa aqui. O que você quer falar aí? Tem gente já na linha aí, não? Tem gente. Pessoal perguntando o seguinte, por exemplo... Você me ajuda aí, Ricardo. Eu acho que vem chumbo pesado nesse assunto, né? A Rose pergunta o seguinte, olha: por que a igreja teve que se calar diante da Inquisição? Teve que se calar? Segundo ela. Não. A igreja não calou, não. Vocês estão vendo aí que está cheio de livro escrito por gente da igreja. A igreja não se calou, não. Não. Eu disse a vocês que o Papa Leão XIII, lá do ano final do século XIX, o Papa abriu o arquivo secreto do Vaticano para os estudiosos, historiadores, e disse que a igreja não tem medo da verdade. Entende? Porque, um detalhe: por que a igreja tem um arquivo que ela chama de secreto? Não é secreto no sentido de que a igreja não quer mostrar para ninguém, porque já mostrou para todo mundo. Nesse simpósio sobre o Vaticano, o Papa João Paulo II entregou tudo na mão dos historiadores. É secreto em que sentido? Dois sentidos. Primeiro, são obras raríssimas, obras que têm, às vezes, 600 anos. São livros, às vezes, que estão esfarelando, vocês entenderam? Então, não é qualquer pessoa que pode usar esse livro. Então, tem que fazer microfilmagem, etc. Segunda coisa, são documentos que, às vezes, faltam pedaços. Então, os historiadores têm uma parte, não tem outra. Então, não é qualquer pessoa que consegue interpretar corretamente. Então, a igreja não entrega na mão de qualquer um, entrega na mão dos historiadores, que ela sabe que vão fazer uma leitura adequada dos textos. Então,
Não é secreto no sentido que a igreja quer esconder a verdade. Tanto é que a igreja abriu. Eu tenho a impressão que daqui a pouco, Ricardo, vai estar tudo, inclusive, na internet. Claro que a internet demora, você tem que, né, tem que escanear tudo, e tem em várias línguas. Outra coisa, era tudo manuscrito, não era um documento. Não tinha imprensa, não tinha dactilografia ainda, então é coisa complicada. Bom, então é isso aí. Continuando aqui, mostrando um pouco da bibliografia, para a gente saber onde é que a gente pode estudar isso. Esse autor, Charles Henry Leah, é um autor protestante, um historiador protestante, né, que escreveu esse livro, History of the Inquisition in the Middle Age. Eu não tenho esse livro comigo, porque é de 1888, mas eu pude obter muitas referências desse livro, do Dr. Leah, um historiador protestante. E vocês vão ver o que esse homem fala da Inquisição, quando estudar o assunto. Pode passar. Macaulay, a história da Inglaterra. Também não tenho esse livro comigo, né? Não tenho, mas eu pude obter informações. Nessa história da Inglaterra, ele conta a Inquisição protestante do Henrique VIII e da Rainha Isabel. Porque houve uma Inquisição protestante pesadíssima. Henrique VIII matou milhares de católicos. A sua filha Isabel, então, filha de Ana Bolena, fez um massacre violento de católicos na Inglaterra. Até que a Inglaterra se tornou protestante na base da perseguição. Né? Então, foi a chamada Inquisição Protestante, né? Que também Calvino fez na Suíça, em Genebra. Então, esse livro mostra bem esse assunto. Pode passar. Giacomo Martina é um historiador italiano que recentemente escreveu uma história da igreja de Lutero até os nossos dias, em 4 volumes, onde ele mostra algumas coisas interessantes. Aqui está um dos volumes da história da igreja do Giacomo Martina, de Lutero a nossos dias. Esse aqui é o primeiro volume, período da Reforma. E aqui dentro, o Martina enfoca a Inquisição no tempo aí do século XVI, XVII, que a Inquisição foi até o século praticamente XVIII. Né? Então, o Martina traz também algumas... São 4 volumes, traz uma referência boa. Ludwig Pastor, este é extraordinário. Esse homem era História dos Papas, em espanhol. Ele é alemão, Ludwig ou Ludovico, que é a mesma coisa que Luís, né? Ludwig Pastor, ele escreveu, historiador protestante, escreveu História dos Papas em 40 volumes, um historiador protestante. Aqui eu tenho um volume da coleção em espanhol. Eu consegui comprar essa coleção num sebo, há muito tempo atrás, 40 volumes em espanhol. E eu gostaria de mostrar aqui uma coisa muito interessante. O que esse homem... Essa obra foi escrita em 1950, mais ou menos. O Ludovico Pastor, ele diz aqui o seguinte, Version de la quarta edición alemana, né? E aqui traz uma nota muito interessante. Ele fala aqui, né, que ele usou o arquivo secreto do Vaticano. Não sei se nesse texto, nesta edição aqui, eu vou encontrar esse escrito dele, mas eu li isto aqui. Aqui, ó. Né? Composta utilizando o arquivo secreto pontifício e outros muitos arquivos. Aqui. Ludwig Pastor, esta tradução do alemão para o espanhol de 1950. Tá? O livrinho já está aí amarelinho. Tá? Este homem, quando acabou de escrever essa obra em 40 volumes, esse é um volume. Esse aqui é o volume número... Eu peguei apenas um para trazer. Esse aqui é apenas um dos volumes. É o volume 13. É o tomo 13. Quando ele acabou de escrever essa obra, sabe o que aconteceu com esse homem? Se converteu ao catolicismo. Porque ele disse, se esta igreja não acabou, se os papas não acabaram com ela, Ricardo, então esta é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Ludwig Pastor se converteu ao catolicismo. Professor, sobre isso nós temos as perguntas aqui,
querendo dizer o seguinte, quando o senhor afirma assim, olha, a igreja não errou, quem errou foram os filhos da igreja. Certo. E o pessoal em casa, ele quer uma explicação melhor sobre isso. A diferença entre a Olha, igreja olha, e a os igreja filhos é da igreja. claríssima nesse assunto, claríssima. A igreja é santa, é dogma de fé. Se você pegar aqui o livro dos dogmas, Credo Niceno Constantinopolitano, creio na igreja una santa, católica. Ó, santa quer dizer o quê? Não tem pecado. Porque Cristo a santificou, São Paulo diz, Efésios 5:25. Cristo a santificou com seu sangue. A igreja não tem pecado. A instituição igreja, onde o Cristo é a cabeça, o Espírito Santo é a alma, não tem pecado. O pecado são dos membros humanos, que não atinge a divindade da igreja. Para entender um pouquinho melhor, a igreja é um mistério. Não é uma instituição meramente humana. É um mistério. Como Jesus. Jesus é um mistério por quê? Porque Jesus é homem e é Deus. Entenderam? O homem Jesus tem fome, o homem Jesus sente dor, o homem Jesus chora, mas o Deus Jesus é diferente. Mas os dois são um só. Uniram as duas naturezas, humana e divina, numa pessoa só. A igreja é a mesma coisa. Então, vejam bem, a parte natural, humana da igreja, não fere a parte divina da igreja. Vocês entenderam? Por isso que o Papa pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Não pode-se falar em igreja pecadora. Igreja santa, formada de pecadores. Aí sim. Entenderam? O Papa Paulo VI, quando escreveu a sua profissão de fé, né, que ficou sendo chamada de profissão de fé do Papa Paulo VI, né, ele disse: a igreja é indefectivelmente santa. O que quer dizer indefectivelmente? Sem defeito. Ok? Agora, os seus filhos, que somos nós, somos pecadores. Não tem jeito. Papas, bispos, padres, leigos, todos nós confessamos. O Papa João Paulo II se confessava toda semana. Toda semana. Tá aí. Bom, o que mais? Outra obra, Regine Pernod, eu já falei da Regine Pernod, a maravilhosa Regine Pernod, tem muitas obras, O Mito da Idade Média. Regine Pernod, essa historiadora francesa extraordinária. Ela escreveu um livrinho, sabe, que é uma coisa espetacular. O que não nos contaram da Idade Média? O que não nos contaram? Porque todo mundo na Idade Média, ó, é só Paulo na Idade Média, né? Porque a Idade Média é a Idade Cristã. Então, querem atacar a igreja, ataca a Idade Média. Aí ela fala: o que não nos contaram? Na Idade Média surgiram as catedrais. Na Idade Média surgiram as grandes universidades. Na Idade Média a fé do povo era extraordinária. Isso não contaram. Né? Vamos lá. Pernod, outro livro dela, Luz sobre a Idade Média. Publicações Europa, América, Fórum da História. É um livro publicado em Portugal, pode passar. Regine Pernod, A Idade Média, o que não nos ensinaram, está aí, pode passar. Daniel Rupp, eu já falei, né? É o que tem 10 volumes, né? Eu mostrei aqui o texto já do Daniel Rupp, esse volume aqui, que é um deles, né? De uma coleção de 10 volumes. O grande Daniel Rupp, que membro da academia, foi membro da Academia Francesa de Letras. Algo extraordinário. Gente, alguém se tornar membro da Academia Francesa de Letras, não é a Academia Brasileira de Letras, não. É algo muito mais difícil. Bom, aí outro livro dele, são vários, do Daniel Rupp, pode passar, né? Bom, aí você tem uma bibliografia básica. O que eu não mostrei ainda? Não está aí ainda. Franco Pierini é uma coleção de 4 volumes. Ele tem Idade Antiga, ele tem Idade Média, ele tem Idade Contemporânea e ele tem Idade Moderna. Na Idade Média, que é o volume 2, né, o Franco Pierini traz aqui um relato interessante também da Inquisição. Gostaria de mostrar este livro, não é? Não está aí na relação, né?
o livro negro do comunismo. O que é esse livro? Esse livro tem 1.500 páginas, mais ou menos. Esse livro, não, tem quase 1.000 páginas. Esse livro foi escrito por um francês chamado Stéphane Courtois, dá para mostrar aqui, e mais 5 historiadores franceses. Nicolas Vert, Jean-Louis Panet, Andrzej Pascowski, Karel Bartosek e Jean-Louis Margolin. Eram comunistas que ficaram horrorizados com as mortes causadas pelo comunismo e escreveram esse livro, o livro negro do comunismo. Aqui eles contam a barbaridade do comunismo no século XX. Mais de 100 milhões de mortos. Na Rússia, na China, Laos, Camboja, Vietnã, Cuba. Só em Cuba foram mais de 100 mil mortos pelo seu Fidel Castro e Companhia Limitada. Está aqui. Os historiadores franceses que colocaram. Por que eu coloco isso? Porque o mundo, para dizer o seguinte, que o mundo moderno não tem a menor moral para apontar o dedo para a igreja. Porque se na Inquisição morreram aí talvez 20, 30 mil pessoas, não sei, aqui foram 100 milhões. Sem contar o nazismo, que foi mais 20 milhões, sem contar a Primeira Guerra Mundial, que foram 10 milhões, sem contar a Segunda, que foram 50 milhões. Tudo no século XX. Que moral o homem moderno tem para apontar a mão suja de sangue para a igreja? Não tem moral nenhuma. O século XX foi o pior século da história da humanidade em termos de mortandade. Deixa a Idade Média, longe. O homem da Idade Média ficaria horrorizado se ele conhecesse a história. Gente, eu parei de ler esse livro. Eu parei de ler porque esse livro traz fotografias reais do que os comunistas faziam. E eu parei de ler porque começou a me fazer mal, me dar náuseas de ver tanto sangue derramado de crianças, de mulheres. Entendeu? Tem fotografias aqui que eu não posso mostrar para vocês. De gente sendo empalada, gente sendo enforcada, gente sendo decapitada. É uma história que o mundo não conhece, essa história do comunismo no século XX. Está aqui. Né? E contra fatos não tem argumentos. Não adianta querer, sabe, são fotografias. Porque no século XX já tinha fotografia. Então, quando você vê certas coisas aqui, é de arrepiar. Eu estou colocando isso porque nós precisamos tomar conhecimento. Eu pergunto, você que é universitário, você já leu esse livro? Você que vê tanta pauleira em cima da igreja, você já leu esse livro? Porque nas universidades hoje, o que se ensina? Esta filosofia marxista, comunista, que causou isso daqui. Eu pergunto a você, universitário, você já leu isso daqui? Então leia, por favor. Não foi escrito por ninguém da igreja, foi escrito por 6 historiadores franceses que se diziam comunistas e que ficaram horrorizados com o comunismo. É bom que você leia isso. Professor, o senhor citou agora sobre arquivos secretos do Vaticano. O Luiz Marcos, um internauta, mandou aqui para mim. Falou assim, Ricardo, comenta aí e fala com o professor que os arquivos secretos já estão na internet. Então, vou passar o site. Já estão? Já. Alguns pedaços dele já estão na internet, estão em italiano, mas vale a pena a pesquisa, né? Bom, isso já mostra, Ricardo, que não tem nada de secreto. Se foi para a internet, não tem nada de secreto no sentido de querer esconder alguma verdade. A ferramenta mais pública que nós temos é... Dê o site aí, para quem quiser ler. asv.vatican.va asv.vatican.va asv.vatican com N, né? É Vatican com N. Porque é em inglês? .va. Também entrando no site do Vaticano, o tradicional vatican.va, e procurar arquivos secretos, você vai encontrar também lá uma página dedicada só a deve achar secretos. Inquisição. Eu não sabia, vou entrar, deve achar Inquisição, deve achar Joana d'Arc, deve achar Galileu Galilei, deve achar o caso Savonarola, deve achar o caso Giordano Bruno, todos esses casos que pegam no pé da igreja. Bom,
Passe esta frase. Esse arcebispo que vocês estão vendo aí, arcebispo americano Fulton Sheen, foi um dos homens mais extraordinários que viveram nos Estados Unidos no século passado. Fulton Sheen. Ele disse o seguinte, passa essa frase do Fulton Sheen. Bonita, Ricardo, essa frase, não sei se você já viu. Ele diz assim, talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiem a Igreja Católica. Mas há milhões de pessoas que odeiam o que erroneamente supõe o que seja a Igreja Católica. Ou seja, uma visão errada da Igreja Católica. Ele fala assim, as pessoas que conhecem a Igreja, talvez você não ache 100 que odeiem a Igreja. Mas você vai achar milhões que odeiam aquilo que aprenderam errado sobre a Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Este é o objetivo, gente, de eu estar trazendo aqui um pouco dessa história da Igreja, para que quem quiser odiar a Igreja, odeie sabendo quem é a Igreja. E não supondo que sabe o que é a Igreja. Porque é muito triste. Se você perguntar para um universitário, quem foi Galileu Galilei? Como eu falei semana passada, né? Semana passada nós demos uma aula sobre Galileu Galilei. Se você perguntar para um... o Galileu Galilei foi aquele cara que morreu queimado na Inquisição. Mas ele passou pelo processo da Inquisição, não foi torturado, não morreu queimado, morreu recebendo todo o sacramento e teve morte natural, morreu amigo da Igreja. Mas se você perguntar para um estudante aí de colégio, de cursinho, quem foi Galileu Galilei, vai dizer, foi aquele cara que morreu queimado na Inquisição. Quer dizer, sabe, é um anti-intelectualismo, não tem outra expressão. Professor, a pergunta que nós temos aqui é justamente essa, né? O Cani está perguntando pelo Twitter. Por que nas aulas de história os professores metem a língua na igreja? Eu vejo aí, Ricardo, duas ou três coisas. Vou tentar aqui. Primeira coisa, eu acho que muita gente odeia a igreja, sabe por quê? Por causa dos contra-testemunhos. Aí vê falar de pedofilia de padre, né? Vê falar de padre que cometeu uma fornicação, ou seja, teve uma relação sexual com alguma mulher. Vê falar de padre que tem filho. Vê falar de Inquisição sem conhecer a Inquisição. Aí forma aquilo que o Fulton Sheen falou, forma uma mentalidade errada da igreja, fica com raiva da igreja. Então, muito professor de história, eu tenho certeza que não leu isso daqui. Eu tenho certeza que muito professor de história de universidade não leu uma obra do Daniel Ruppes, de 10 volumes da história da igreja, não leu. E aí, o que ele recebeu, que nem sempre é a verdade, ele transmite. É lamentável. Bom, então, eu acho que este é um fato, o desconhecimento da igreja. Segundo, contra-testemunho. Gente, a pior coisa que existe para a igreja é um contra-testemunho. Entendeu? É um padre que erra, é um leigo que erra, aí é uma tristeza. E terceira coisa que eu acho é o seguinte, sabe? A igreja, ela denuncia os erros. A igreja denuncia o pecado. E muita gente fica incomodada com isso. Você não pode roubar. Lembra por que o João Batista perdeu a cabeça? Por quê? Porque ele foi lá e disse para o seu Herodes, Herodes, você não pode ficar com a mulher do seu irmão. Aí, ó, perdeu a cabeça. Então, a igreja, como ela denuncia o erro, as trevas têm horror à luz. A igreja é a luz do mundo, a lumen gentium, diz o Concílio Vaticano II. Então, apague essa luz, porque essa luz incomoda, essa luz não deixa eu abortar, essa luz não deixa eu fazer eutanásia, essa luz não deixa eu adulterar, essa luz não deixa eu casar homem com homem. Apaga essa luz, essa megera que incomoda, essa chata da igreja. Eu acho que é isso, sabe, Ricardo? Muita gente não conhece a igreja, muita gente se decepciona com os contra-testemunhos e muita gente se incomoda porque a igreja mostra o pecado. É a missão dela, ela tem que mostrar.
Né? Paciência. Bom, eu quero ainda, sabe, continuar um pouquinho aqui, né? Pode rodar aí uns slides. Bom, uma coisa eu quero explicar, eu vou aqui no quadro negro, para a gente entender. A Inquisição foi um tribunal que existiu na igreja durante 6 séculos. 600 anos. Tá? A Inquisição terminou mais ou menos em 1800. E eu disse a vocês que começou lá com o Tribunal da Santa Inquisição,